quero agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho, você que acompanha toda a programação da Rede Grama, e nós estamos agradecendo de coração a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, né? E estamos também estreando hoje um programa dedicado a você, com muita notícia, né? Mantendo você informado para todo o Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar. E eu conto com você, tá bom? Tragédia na cidade de Brumadinho. Previdência do Brasil. Tragédia de água em Recife. Dando alerta à compra na internet. Roubo nas estradas do Brasil. Furto na 25 de março, São Paulo. Muito bem, eu quero falar para você da tragédia que abalou o Brasil, que abalou o mundo, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Então, muitas coisas aconteceram e continuam acontecendo. Novidade para você, viu? É novidade para você. Essa semana atrás aconteceu, já encontraram mais corpos. Você vai conferir comigo agora, na matéria. Segura aí, confirma comigo na tela. Os restos mortais são de Evandro Luiz dos Santos, de 50 anos, e estavam a cerca de 5 metros de profundidade na lama. Evandro era técnico em manutenção de máquinas pesadas da mineradora Vale. Ele deixa esposa e 2 filhas. Na última quarta-feira, também foi encontrado o corpo do líder de almoxarifado, Carlos Roberto Pereira, de 61 anos. Depois de mais de 5 meses do rompimento da barragem da Vale, já são 248 mortos. 22 pessoas continuam desaparecidas. E na correria de sempre, você já sabe, vamos falar da Previdência no Brasil. Previdência no Brasil, correria, trabalho para todo lado, muita gente, mas nós estamos otimistas. E o presidente da Câmara também tem. Você vai conferir comigo aqui na tela agora. Quem quer conhecer o Brasil, venha ao Parlamento. Porque através do Parlamento, eu conheci o Brasil que eu não conhecia. Conheci o Amapá, os deputados do Amapá e com meu amigo Davi. Conheci o Rio Grande do Sul, não apenas Porto Alegre, mas o belo vinho de Bento Gonçalves. Conheci o agronegócio em Mato Grosso, que é uma coisa impressionante quando a gente visita pessoalmente. Está aqui o Brasil e está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil, os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados. As soluções passam pela política. E não haverá investimento privado com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados muitas vezes de forma exagerada. Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje. E é por isso que eu agradeço muito a todos os presentes, a todos os deputados, a todas as deputadas, a assessoria da Câmara dos Deputados, de grande qualidade, que nos ajudou, nos assessorou, ao secretário Rogério Marinho, pela dedicação, ao meu amigo Onyx, que diziam que eu estava brigado com ele desde o primeiro dia, todo dia uma notinha, e eu almoçando com ele, falei, estou cansado de ter que almoçar com você por causa de notinha de jornal. Mas, Onyx, parabéns pelo teu trabalho, eu sei que é difícil, no momento de transição, coordenar um governo que foi eleito de forma legítima, com outra proposta, a gente respeita isso, mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente.
onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. E para encerrar, eu não gostaria, não vou falar sobre alguns excessos que ocorreram hoje aqui no Parlamento, mas quero a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com ratos, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que precisa mostrar do Parlamento para o Brasil. A crítica, eu sou contra a Previdência, estão beneficiando A, estão beneficiando B, é da política. Mas eu já vi um vídeo muito bem feito que usava ratos, feito pelo Duda Mendonça, né? Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o respeito a cada um dos deputados, a posição de cada um dos deputados, para que a gente possa, mesmo na divergência, construir um parlamento forte e construir uma agenda que, de fato, reduza as desigualdades, reduza a pobreza nesse país e volte a gerar emprego. Muito obrigado pela confiança de todos. Que Deus nos ilumine. Muito bem, presidente Rodrigo Maia, suas palavras engrandecem o parlamento. Nós só vamos proclamar o resultado quando o presidente sentar aqui, porque ele é que tem que proclamar o resultado. Suas palavras engrandecem o parlamento, engrandecem a democracia brasileira. Quero pedir ao plenário, aqueles que concordam, evidentemente, aqueles que não concordam, nós respeitamos, uma grande salva de palmas para o nosso presidente. Está encerrada a votação. Presidente, Resultado: votaram sim 379 senhoras e senhores deputados. Votaram não 131 senhores e senhoras deputados. O substitutivo da comissão especial está aprovado. Estão prejudicados a proposta inicial e as emendas ressalvadas os destaques. eu fui citado por Vossa Excelência, presidente. Foi sim, senhora. Pode falar à vontade. Quero falar um minuto, presidente. Com o maior prazer, de forma democrática. Pois é, de forma democrática, dizia o Saramago, verdadeiros ataques à democracia acontecem. Hoje, vocês rasgaram um capítulo importante da Constituição Federal. O capítulo da Previdência, o capítulo da Seguridade Social. Deixa ela falar. Respeite a democracia. Espera um pouquinho. Respeite a democracia. Eu falei... Gente. Para perder. Respeite a democracia. Gente, eu falei com todos ouvindo. Ela tem direito de falar com todos ouvindo. Obrigada. Um capítulo importante foi rasgado. Ou pelo menos começou a ser rasgado, porque segue os destaques e segue a votação da PEC 06. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa reforma significa um ataque brutal aos trabalhadores, com os piores métodos possíveis, com o toma lá da cá, com um balcão sujo de negócios que tem a ver com a liberação de emendas parlamentares para comprar votos de parlamentares nessa casa. E se isso não é ser ratazana de terno e gravata, eu não sei o que é ser ratazana de terno e gravata. Me envergonha muito o que acontece aqui na noite de hoje. Mas eu quero terminar citando o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro falou há muito tempo atrás. Isso é igual futebol. Que perdeu. Isso é igual futebol. Muitas lutas. Respeita a democracia. Que perdeu muitas lutas. Que perdeu
lutas em defesa dos indígenas, que perdeu lutas em defesa da educação, que perdeu lutas em defesa dos professores, mas que ele não queria um minuto da vida tá do lado dos que venceram. Eu não queria nem um minuto, nem eu e nem nenhum dos parlamentares do PSOL e da oposição. Tá do lado de ratazanas de terno e gravata que rasgaram a Constituição na noite de hoje. Nós estamos do lado dos trabalhadores, das mulheres e daqueles que constroem o Brasil que é de todos e que infelizmente vocês atacam na noite de hoje. Então reafirmo, presidente, o meu protesto. A noite de hoje é revoltante, é muito triste, mas eu quero dizer para o presidente, para essa maioria que fez essa votação lamentável, que não tem vitória definitiva e nem derrota que seja permanente. A luta de classes segue sendo o motor da história e nós lutaremos para reverter cada maldade e cada ataque dessa agenda ultraliberal e dessa agenda antipovo que vocês estão levando à frente no Brasil. Viva a luta dos trabalhadores, abaixo a... Ratazana é essa senhora que não respeita a democracia. Deputado Eduardo Bolsonaro. O voto da maioria e respeitar o voto dos parlamentares. Deputado é inaceitável esse tipo Bolsonaro. de declaração. Isso Deputado é gente Ronaldo autoritária e que não respeita a democracia. Senhor presidente, para fazer uso da palavra. Pode falar, deputado. Senhor presidente, obrigado por segurar a palavra. Todo mundo sabe que a minha frequência aqui nesses microfones era mais assídua na legislatura anterior, porque eu tenho que medir as minhas palavras, porque muitas das vezes ela é interpretada como sendo a vontade do presidente da República. Eu confesso, colega Pereira, que eu estou tendo um déjà vu nesse momento, que se assemelha muito com o momento que nós vivemos aqui há 3 anos atrás, um outro momento muito importante, onde o deputado Jair Bolsonaro falou também para um presidente da casa a importância e que ele colocava o seu nome na história. Parabéns, presidente Rodrigo Maia, pela condução dos trabalhos dessa reforma que nós estamos aprovando nesse momento. O senhor coloca o seu nome na história do Brasil. E eu finalizo aqui, senhor presidente, falando que isso só foi possível também graças a todos aqueles que ano passado fizeram campanha de graça para o então deputado Jair Bolsonaro. Eles deram a independência necessária para a nomeação dos ministros e assim o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve total liberdade para encaminhar para essa casa aqui a reforma da Previdência que vai colocar o país nos trilhos da prosperidade. Muito obrigado, parabéns ao Parlamento. Hoje é uma grande vitória, um grande dia. Parabéns, presidente Rodrigo Maia. Muito bem, eu sei que não é novidade falar para você aqui no Brasil de furto, de roubo, porque você está vendo aí em todos os lugares, né? Mas eu quero dar um alerta para você, cuidado, mas cuidado de fazer compra, principalmente compra de carro pela internet, viu? Tem uns espertinhos aí que estão trabalhando, por isso que nós estamos aqui para falar para você. Cuidado, você vai ver aqui na tela o que está acontecendo. O aumento dos casos de estelionato envolvendo a venda de veículos através de sites de venda coletiva foi percebida pela Delegacia de Repressão ao Estelionato no DEPATRE como uma oportunidade para alertar a população. Nos últimos 6 meses, 50 boletins de ocorrência foram registrados com crimes desse tipo somente aqui. Geralmente, o estelionatário atua pelo WhatsApp e engana vendedor e depois o comprador. Na relação inicial, ele se passa por o pretenso comprador do veículo. Ele vai lá até o anunciante, o dono do bem, e diz que está interessado em adquirir aquele veículo pelo preço que está sendo ofertado. E aí ele pede para que esse vendedor repasse as fotos para ele, certo? E tire o anúncio original da página da internet. E aí vem um segundo momento do golpe, onde ele vai criar, naquele mesmo site de compra coletiva, um anúncio falso, se fazendo passar pelo dono do bem, e vai conversar com um pretenso comprador, onde ele também se relaciona dizendo que vai vender o carro para ele e que, na verdade, o carro se trata de um veículo dele. E aí vai variando sempre caso a caso, ele cria diversas histórias fantasiosas para que as pessoas, na hora do encontro do bem, da avaliação do veículo, não conversem sobre detalhes do negócio. Segundo o delegado, na maioria dos casos, o modus operandi é semelhante
E o estelionatário ainda consegue combinar o encontro entre comprador e vendedor sem a sua presença e sem que eles conversem sobre o acordo. Ele vai variando caso a caso, mas é sempre nessa mesma lógica, para justificar a ausência dele no momento da avaliação do bem. A orientação é para que as pessoas que estão anunciando ou procurando comprar através de sites de venda coletiva, como o OLX, estejam atentos e desconfiem da oferta do criminoso. Um dos cuidados mais importantes é justamente isso, não realizar a transferência, seja a tradição mesmo do bem, a passagem da posse do bem para outra pessoa, ou a negociação cartorária, sem antes verificar se realmente o dinheiro está na conta corrente, não acreditando em nenhum tipo de comprovante que seja enviado via WhatsApp. Nenhum dos boletins registrados até agora tem o número do anúncio, o que pode facilitar a investigação policial. Muito bem, e eu quero dar um abraço para todos os caminhoneiros do Brasil, vocês que lutam pelo nosso progresso, trabalham, transportam, e a gente já conhece, eu sei muito bem a vida do caminhoneiro, então, que pensa que alguém pode pensar que ganha o mundo e o fundo, mas não, hoje está tudo difícil, é apenas trabalho e muito trabalho. Mas eu quero falar dos nossos caminhoneiros pelas estradas do Brasil, que tome cuidado, viu? Porque tem muito acontecimentos, motoristas ficando amarrados, sequestrados e outros mais. Como eu quero que você assista comigo aqui na tela. Mas o problema é velho. O roubo de carga cresce e assusta os caminhoneiros. Hoje é meio difícil alguém que esteja na estrada, no trecho igual a gente está aí, diariamente, que não tenha medo, né? Teve meu primo há 20 dias, foi assaltado ali em Araraquara. O problema nas estradas brasileiras é tão grande que o mundo já repara nisso. O JCC, que é um comitê avaliador, colocou o Brasil como o 12º país mais perigoso para cargas do mundo. Enquanto alguns países são considerados perigosos por incidência de terremotos e outros fenômenos naturais, Brasil e México são os únicos integrantes da lista que estão ali por roubo de carga. Nós ficamos atrás até da Ucrânia, que enfrenta a guerra por separação de parte do território. O roubo de carga está muito focado na região sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. E será que existe algo que o motorista pode fazer para evitar os assaltos? Olha, eu acho que hoje o que o motorista pode fazer, ele já faz, porque muitos motoristas evitam andar à noite, em trechos perigosos que os motoristas conhecem. Só que entra outra parte também que é complicado, que você não acha lugar para você parar. A maioria dos postos que você não abastece, eles não autorizam você parar. Então fica uma situação meio complicada, né? Cuida no lugar que você vai parar, você tira informação, se tem o histórico ali de roubo ou não, mas tem coisa que é inevitável, né? Passa alguém dando sinal que é algum... que tá vazando alguma coisa, pneu estourado, carro, pode ficar esperto, porque com certeza não é boa coisa, não. Conhecer as estatísticas dos roubos pode ajudar o motorista a ficar mais atento quando está com uma carga avisada. E as maiores ocorrências acontecem com gêneros alimentícios, cigarros, eletroeletrônicos, farmacêuticos, químicos, têxteis e confecções, autopeças e combustível. A Sompo Seguros afirma ainda que se vê uma queda no roubo de metalúrgicos e aumento no de bebidas, especialmente no Rio de Janeiro. Segundo outro levantamento da consultoria FretWatch, 55% das cargas roubadas nunca mais são recuperadas. E o pior é que agora, segundo a matéria da Rede Globo, o tráfico de drogas tem visto no roubo de carga uma fonte fácil de renda. Aí fica difícil do motorista e até mesmo das empresas fazerem alguma coisa. A solução precisa vir do Estado. Uma das medidas é a criação do Rota Segura, uma parceria entre o governo federal e governos estaduais. A operação já está acontecendo em alguns estados. E a ideia é fiscalizar as rotas de fuga para pegar criminosos e veículos roubados. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, houve todo um mapeamento da inteligência para definir os locais de blitz. E as ações são muito bem pensadas, evitando que os bandidos sejam avisados da fiscalização e mudem de rota. Mas só existe quem rouba porque alguém compra, né? Então, o Estado de São Paulo decidiu endurecer as penas por receptação. A Lei 15.315 de 2014, aprovada em setembro de 2016,
determina a cassação da inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS de estabelecimentos que comercializem produtos roubados ou furtados. Ou seja, os estabelecimentos pegos não poderão mais funcionar por um prazo de 5 anos. Aliás, todo cidadão deve fazer a sua parte e não comprar mercadorias a preço muito mais baixo que a média do mercado, pois o nosso consumo também estimula o roubo. E esse tipo de atitude pode ajudar também na diminuição dos pequenos furtos na estrada. Step é bem visado, porque a gente não tem caixa de cozinha, né? Não tem botijão, é o Step. Esses furtos menores não são hoje o foco do Estado e acontecem por todo o país. E como não teremos a melhora da educação tão cedo, a única forma de acabar com isso é, mais uma vez, não consumindo produtos muito baratos ou que tenham procedência duvidosa. Então tenha consciência no consumo e proteção divina no transporte. Mais informações sobre o tema você encontra no www.penaestrada.com.br. E aí, parceiro, gostou do vídeo? Então inscreva-se em nosso canal e nos acompanhe direto e reto. Dê uma olhada aqui nesses outros vídeos também, porque eles são importantes para o pessoal da estrada. Até o próximo! Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. O Euclides nasceu em 1959 e sua infância foi simples. Ele se casou 2 vezes, teve 3 filhos e sempre sustentou a casa trabalhando como serralheiro. O Euclides fumava desde os 13 anos e aos 41 descobriu que tinha câncer na laringe. Esta é a foto mais conhecida do Euclides. Ele só aceitou aparecer aqui para que você soubesse a verdade sobre o cigarro. Agora eu quero falar para você dos nossos conterrâneos nordestinos que, além de sofrer muito, um tempo porque chove, outro tempo porque não chove, por exemplo, como está chovendo muito, então na querida Recife, né, lá de Pernambuco, tem uma cidade do interior que o povo está sofrendo demais. Você vai conferir essa matéria agora comigo aqui na tela. Dias passaram, mas os transtornos demoraram para ir embora. No Recife, o túnel do Pina ficou cheio d'água. Uma pessoa morreu. Já a Avenida 2 Rios, no Ibura, Zona Sul, demorou para secar. Casas foram invadidas. Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, em Lurbe, a gestão municipal reconhece os problemas desses locais. Em 2016, foi finalizado um plano diretor de drenagem para levantar soluções. Dos 159 pontos de risco, 86 já foram eliminados. Recife possui, então, 73 pontos críticos. São pontos que a gente já conhece no Recife. E Recife, desde 2013, conseguiu fazer um plano diretor de drenagem que diz as diretrizes, ou seja, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe as intervenções que precisam ser feitas, mas precisa de dinheiro. E a gente precisa ter uma política nacional que nos ajude a contrair ou empréstimos ou recursos do OGU, do Orçamento Geral da União, para que a gente possa, junto, fazer as intervenções em nossa área. O plano diretor traçou soluções para os velhos conhecidos trechos de alagamentos: Ibura, Avenida Recife, Ipicep, Boa Viagem, Imbiribeira, entre outros. As obras incluem a dragagem da bacia de 8 rios: o Capibaribe, Camaragibe, Beberibe, Tegipió, Rio Jiquiá, Jaboatão, Moxotó e Jordão. Para a realização das obras de dragagem desses rios, milhares de pessoas que moram às margens deles precisariam deixar as casas. A intervenção teria um custo de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Infelizmente, desde 2016, o governo federal não permite, não autoriza municípios a fazer nenhum tipo de contratação de empréstimo. Os rios, como os canais de cidades da metropolitana e da cidade do Recife, não funcionam somente
como áreas de escoamento de água. Elas muitas vezes funcionam, e a grande maioria funcionam, como esgotamento sanitário. Nós precisamos fazer a dragagem porque os resíduos acumulados nos fundos dessas bacias faz com que a área de escoamento seja menor. Toda chuva acima de 70 a 100 milímetros, com maré alta, em qualquer cidade litorânea, Recife, Rio de Janeiro, nós vamos ter sempre problema de drenagem. O que é mais importante é que, quando a maré baixe, esse escoamento seja feito de forma adequada. Já que o município espera o aval do governo federal, perguntamos ao secretário de Infraestrutura o que poderia ser feito a curto prazo, principalmente nas avenidas 2 Rios, no Ibura, e Imperial, em São José. A 2 Rios do Ibura, ela passa por essa dragagem do TGPO de desapropriação. Não é uma situação de solução mais fácil. Não vai se resolver a curto prazo. A curto prazo, não. O que a gente, na Imperial, a gente tem uma outra situação. Nós temos um projeto que custa 4 milhões e pouco, faz parte dos pontos críticos identificados, e nós estamos, dentro do recurso estabelecido da Prefeitura, priorizando. A gente priorizou agora a Zé Rufino, vamos priorizar no segundo semestre a Rua da Concórdia. A Prefeitura tem 100 milhões de reais aprovados no Orçamento Geral da União. Todos esses orçamentos estão licitados, aguardando a autorização da Secretaria Nacional de Defesa Civil, ou seja, do governo federal, para que a gente possa encaminhar obras de 100 milhões de reais nos morros, onde vive 1/3 da população da cidade. Atualmente, a Prefeitura do Recife realiza obras para acabar com os problemas da Avenida Doutor José Rufino, em Areias, outro ponto crítico. As obras custaram R$ 1.400.000. No segundo semestre do ano, a Rua da Concórdia, no centro, deve passar por intervenções. Bem, agora eu quero dar um alerta para você, eu quero falar para você da correria do dia a dia, principalmente os nossos companheiros comerciantes, né, os cambistas. Na 25 de março, na querida capital de São Paulo, você sabe que é a correria. Então preste atenção, eu quero que você preste atenção, porque as maneiras que os malandrinhos, os espertinhos usam, por exemplo, você está distraído, está ligado em outra coisa, ele chega e pega você, deixa você a pé, viu? Sem lenço e sem documento. Assista essa matéria comigo e depois você me fala, aqui na tela. Muito bem, então você na 25 de março acabou de fazer as suas compras, está andando, está vendo as coisas, as novidades, está aí, mas você não sabe que o malandro está acompanhando, eles não andam assim à toa, ele anda visando aquela pessoa que está descontraída. Aí, você já está vendo? O Moreno ali já quis arrancar até a correntinha no pescoço do outro. Bem-vindo, olha lá. Então, ali você não pode descuidar, porque a ladruagem, os ladrões estão, viu? Isso aí chama os famosos trombadinhos. Você vê aquele senhor, olha lá, viu? Enfrentou, está lutando, ó, com aquele menino, correu, tá vendo? Está lutando, tá? Ele bem que tem vontade de dar uns petelecos, mas não dá. E o menino sai correndo, esse aí não conseguiu, né? Porque aquele senhor estava esperto, né? Então, e assim é essa correria. Olha, as duas conversando, e vê um atrás ali, meio assim, descontraído, mas ele quer dar um bote. Então, presta atenção, tem celular na mão do rapaz, então ele vem vindo ali, ó, bonezinho do lado, sem camisa, você quer ver, emparelha assim. Olha, eu vou falar uma coisa, você vacilou, escute só, olha lá, ficou sem o seu celular. E correu, o que há de fazer?
Então, por isso, você tem que estar ligado. Aí, na 25 de março é assim, viu? Então, é uma correria total, mas você não pode facilitar. Lá vai aquela senhora andando, olha lá. Oh, já ficou, é um senhor, né? Olha lá, já perdeu. Infelizmente, é assim o dia a dia na 25 de março em São Paulo. Então, você que vai fazer as suas compras, fica atento.